Está começando Soltos na cultura, natureza, esportes e movimento. Com Dudu Martins. Agora voltando pro Joel. Joel, você foi a terceira vez que você tentava chegar ao cume do morro. Você acabou se perdendo e se tornou uma figura super conhecida. Hoje você, onde quer que você ande, as pessoas te reconhecem, tem muita gente que pega no seu pé? Com certeza. Eu tenho disfarçado, mas não tenho conseguido. Mas eu fui inventar de ir nesse morro, mas não deveria ter ido. Eu fui sozinho. A primeira vez eu fui com a minha esposa. Uhum. E a gente foi até uma certa altura e aí a gente não abusou porque a gente sabia que estava longe. Certo. Aí voltamos. Aí a gente foi numa segunda vez, uma outra oportunidade, também a gente não conseguiu. Os dois, sempre juntos? Sempre juntos. Aí a gente voltou e eu sempre sinalizando a trilha, mas nunca exagerando, indo além do que a gente não podia ir. Certo. Mas era ela que dizia pra ti, ó, Joel, aqui a gente acha que vai ficar perigoso. Sim, ela dava sempre as opiniões dela e eu aceitava porque é um lugar que eu não conheço, como é que é, né? E então a gente, um dia ela disse, ó, eu tenho uma confraternização numa chácara lá com as minhas colegas, eu precisava que tu me levasse lá. Tá, eu levo você lá. E aí eu comecei a observar antes que ficava perto da trilha do Morro Pelado, essa chácara. E aí eu peguei a minha mochila, já me preparei tudo, preparei o torrão, a lanterna e tal, coloquei tudo ali dentro, mas era para fazer um bate e volta, não era para acampar. Certo. Eu deixei até a barraca em casa e peguei e fui. Botei até porque certinho. Você tinha que buscar ela depois, ou ela te buscar? Sim, né? Aí até eu falei para ela, ó, até 8 horas, não se preocupe, até 8 horas da noite eu tô de volta. E eu peguei e fui lá, deixei ela na chácara e tal, subi a serra e comecei a trilha 9h30 da manhã. Cedo. 9h30 da manhã. E 3h30 da tarde eu percebi que eu já estava perdido. E eu não sinalizei a trilha. Quer dizer, se a tua mulher tivesse junto, ela tinha sinalizado a trilha, ela tinha te dito, ó, aqui é o nosso limite, senão a gente vai se perder. Com certeza. Que faz a mulher na vida do homem, que falta faz a mulher. Né? E então, 3h30 eu já liguei pra ela. Ó, liga pra polícia ambiental que eu tô perdido. Ela até achou que eu tava brincando. Falei, não, eu tô perdido. Aí eu desliguei já o telefone pra economizar a bateria, porque eu sabia que eu ia precisar bastante de bateria. Tinha até uma bateria reserva. Mas eu já sabia que gasta muita bateria em cadeias de montanha. Aí eu desliguei o celular e procurei um lugar mais seguro, porque eu já sabia, já estava anoitecendo. Aí nesse mês já estava anoitecendo e eu já sabia que já tinha passado do ponto para subir para o Morro Pelado. Dentro dessa primeira explicação do Joel com o que aconteceu com ele, o que vocês já identificam que ele fez errado, Márcio e Alan? De começo, assim. Bom, primeiramente ele já foi sozinho, né? Que é um erro que não se comete. Praticar montanhismo sozinho, você assume o risco de acontecer alguma coisa e você não tem ninguém para chamar socorro. Falta de informação, ele não conhecia o local, né? Foi com equipamentos inadequados, ele achando que voltava no mesmo dia, ele não levou equipamentos para se precisasse passar uma noite, né? E por aí você já vê que ele cometeu alguns erros que foram fatais e que contribuíram para que ele se perdesse. Agora, ele até imaginou que pudesse alguma coisa acontecer, e o que ele levou para isso foi uma bateria de celular reserva. Muito pouco, né? Sim, é muito pouco. Além do que, a hora que ele começou, se desvirtuou da trilha propriamente dita, né, pelos relatos dele, ele começou a ir mata adentro e a gente tem o costume de olhar para trás, olha para trás meio para identificar o terreno que a gente está entrando, porque quando você volta normalmente o terreno é o inverso, né? Se você não olha, você não tem essa, já é comum, não tem essa localização. E ele foi adentrando, e a hora que ele viu que ele estava perdido, e daí ele fez o correto, né? Ligou pedindo ajuda, e daí desencadeou toda a ação aí de resgate. Joel, você já tinha algum dia passado uma noite inteira na mata por qualquer situação na sua vida? Nunca tinha acontecido contigo? Sem barraca nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido? Nunca tinha acontecido. E aí você se deu conta que teria que passar a primeira noite, né? Você acabou ficando 4. mas que teria que passar essa primeira noite, bateu um desespero muito grande ou você ficou tranquilo nesse momento? Não, eu relaxei porque eu sabia que tinha que passar por aquele ali.
Eu tinha que... Aí relaxei a ideia e falei, não, eu tenho que passar por isso. Que você ficar nervoso não ia adiantar nada. Não ia adiantar, porque daí eu ia andar, eu ia se perder mais ainda, ia dificultar o resgate. Então eu permaneci só, achei ali um local melhor para ficar. E você tinha alguma comida? Tinha. O que você tinha levado? Tinha torrão, tinha arroz em tablete, e tinha salgadinho, e tinha uma capa de chuva também que eu levei, um facão. Certo. E água lá tem abundância? Abundância. Água, abundância. Água não faltou, porque uma das minhas perguntas até, porque quando acontece uma história assim, quando o cara se perde, fica sozinho, fica isolado, eu já ouvi muitos relatos de que a pessoa teve que tomar a própria urina. Eu pensei, pô, será que o Joel teve que passar por isso? Mas pelo menos isso não foi causado, né, Joel? Não. Vocês já salvaram outras pessoas em montanhas aqui da região? Assim, o histórico aí tem um histórico aí que foi apurado aí. Nos últimos anos aí, nos últimos 10 anos, mais ou menos umas 5 ou 6 pessoas, né, a gente fala, se omitiram nas trilhas aí, né? E o último caso foi em 2010, né, que foi o caso dos 2 senhores que se perderam ali na mesma região, né? Só que eles se perderam voltando do Morro Pelado, não foi na ida, e a gente acabou auxiliando no resgate, né? Eu e o Alan estávamos presentes lá, ajudamos a tirar ele de dentro da mata, o último senhor, um deles conseguiu sair sozinho, né? E teve casos aí de um rapaz que ficou 17 dias perdido na mata, ali. Teve outro caso de outro rapaz que também se perdeu e no fim ele começou a andar pelos vales, querendo sair de qualquer maneira, e caiu lá num precipício, lá num rio, ali nas encostas da serra ali. E foi encontrado? Foi encontrado, fratura exposta, então foi resgatado de helicóptero, né? Foi um caso bem notório na época. E assim, o que acontece, a gente costuma falar no meio do montanhismo, assim, a pessoa tem que se preparar para ir para a montanha. É um esporte. É um esporte, a gente fala assim, quem está muito tempo no montanhismo já vira mais que um esporte, é um estilo de vida, né? Porque a gente já não vive, cria uma relação com a montanha, né? Então a gente tem que se preparar para ir para a montanha, né? Muitos locais aí preparam a montanha para receber as pessoas, mas não é isso. Você tem que se preparar para a montanha. Não dá para brincar com a natureza, tem muitos fatores que podem acontecer e te isolar ali, te deixar perdido. Tem o morro aqui que é bem famoso, que o pessoal sobe, Monte Crista. O Monte Crista, às vezes as pessoas sobem, o rio enche e ninguém consegue voltar. Ali é ainda mais comum esse tipo de problema, né? Sim, no Monte Crista, esse é o maior problema que tem, né? O rio chove muito na cabeceira do rio lá, e, consequentemente o rio sobe muito o nível dele e o pessoal não consegue retornar, né? Ali de casos de pessoas que se perderam, não tem muito, vamos dizer assim, a trilha já é bem marcada porque o fluxo de pessoas é muito grande durante o ano. Vale citar aí que a gente tem um trabalho ali de monitoramento da trilha, né? E em 2010, 3.000 pessoas passaram pela trilha do Monte Cristo, só para você ter uma ideia. 3.000 pessoas. Eu preciso conhecer essa trilha, qualquer hora eu vou entrar em contato com vocês, não vou me aventurar sozinho lá, para não acontecer o que aconteceu com o Joel. Mas e como é que as pessoas fazem? Assim como o Joel, se ele quisesse conhecer o cume do Morro Pelado ou qualquer outra montanha da região, ele pode entrar em contato com vocês, procurar essas referências, vocês podem marcar ou levá-lo junto em algum passeio que vocês têm programados? Dá para fazer isso? Sim, na verdade a associação foi fundada, né, em 2003 com o intuito da conservação dos ambientes de montanha aqui na nossa cidade, na nossa região, e a prática do montanhismo, né, a prática do montanhismo consciente. E o que acontece? A gente tem reuniões semanais e tem atividades mensais, né, quais são programadas durante o ano aí, atividades de caminhada. Então quem quiser conhecer o montanhismo, saber como funciona, o que é montanhismo de verdade, procura a gente, vai nas reuniões, começa a acompanhar o pessoal, né? Muita gente vai pela primeira vez, assim, nessas caminhadas mensais de vocês. São muitos marinheiros de primeira viagem? Acontece. Muitas pessoas... mas daí a gente pega as caminhadas mais leves para essas pessoas, né? E muitos do que estão lá hoje descobriram através da JM o montanhismo. Tem lá pessoas de meia idade aí que estão praticando fervorosamente. Eu sei de papos que o pessoal já tem até para o campo base do Everest aí. Olha só. Assim como outros esportes também, o montanhismo está se difundindo cada vez mais. As pessoas estão... a informação está chegando mais fácil. E as pessoas estão tendo essa iniciativa de buscar esse tipo de esporte também. Aqui na região, nos últimos anos, vocês sentem que cresceu e que se profissionalizou, né? Virou essa prática, está mais consciente?
Consciente eu não sei, né? Porque assim, o acesso à informação está grande, sabe? Internet, redes sociais, só que a consciência de como visitar esses locais ainda não está como deveria ser. A gente fala que tem quando a gente vai para o ambiente natural, né? Tem uma série de fatores que você tem que levar em consideração, né? A gente chama de pega leve, né? Você tem que ir consciente para o ambiente natural. Então tem uma série de condutas que você tem que usar, né? Não fazer fogueiras, não cortar vegetação e assim vai, né? E o que acontece? As pessoas têm acesso muito fácil à informação, como o Joel costumava também dizer, falou para nós aí nos últimos dias, que ele consultava a internet e ia. Não é bem assim. Você tem que, na verdade, consultar os montanhistas, porque sabe que ali tem informações, mas você não sabe como foram coletadas essas informações, como foram coletadas, pode ser a verdade, e vai muito da tua interpretação desses fatos, dessas informações que estão ali. E daí aí pode acontecer uma omissão aí e você se perder aí. Se a pessoa se perde e ela não levou comida, qual que é a dica que existe para caso isso aconteça, Alan? Então, nessa nossa região, onde o Joel se perdeu, é uma região bastante rica em alimentos, principalmente palmito, é muito fácil identificar o palmito. Existem broto de taquara, broto de bambu, broto de samambaia, existem diversos tipos de frutas. Procurar observar as frutas que os passarinhos estão comendo. Se o passarinho come e não morre, você pode comer. Existe também uma sigla, isso é mais para quem tem treinamento, né, que a gente chama de CAL. Frutas que têm essa sigla, elas são venenosas, que é cabeludo, amargo e leitoso. Se ela tiver duas dessas características, cabeludo ou amarga ou cabeludo leitosa, ela pode ser ou não ou venenosa. Se o passarinho está comendo esse tipo de fruta, pode comer. Se ela tiver apenas uma característica dessas, você pode comer tranquilamente. Tá? Mas as três características é venenosa. É batata que é venenosa. Com certeza. Tá certo. O Joel esteve perdido por 4 dias. A gente falou aqui no começo, né, Joel? Do primeiro dia, do começo, que você tinha comida e tal, mas você passou o primeiro dia, ninguém veio, né, passou o segundo dia. Você percebia que as buscas estavam acontecendo, que estavam te procurando por ali? Eu percebia. Percebia pelo barulho das aeronaves só, de longe. De longe. E você sentia que mais cedo ou mais tarde iam acabar te encontrando. Você fazia algum sinal? Tinha como emitir algum som, alguma coisa para facilitar? Ou não, era contar com a sorte mesmo? Não, eu dava uns berros bem altos. Dava uns berros bem altos. E escutava algum outro berro no sentido contrário em algum momento? Escutava o contrário, mas na verdade era o meu eco, porque eu fiquei numa cadeia de montanha. Conforme o vento dava, aí levava o som lá pro outro lado. Daqui a pouco o vento virava de volta, aí já estava levando meu som pro outro lado. Aí o som passava por ti e ia embora? Ia embora. E aí, terceiro dia, você já estava fraco. Chegou a se alimentar com essas frutas, com alguma coisa? Não precisou, mas eu já estava de olho ali na bromélia, né? Que era que mais tinha lá, bromélia. Então, mas você não acabou não precisando comer nada que tinha ali na natureza, se manteve com o que tinha. Sim. E aí chegou a passar em algum momento, já estou indo para o 4º dia, ninguém chegou em mim ainda, será que eu vou sair dessa? Eu pensei. Só que o meu coração falou assim muito alto na minha esposa. Ela parece assim que ela não queria que eu fosse, não queria que eu morresse. E por eu pensar esse pensamento dela, eu falei, não, eu vou sobreviver. E aí foi onde que eu resisti. Acabou sendo encontrado. Resisti mais. Quando que vocês entraram na mata? Quando que vocês tomaram ciência dessa gravidade do Joel? E quando que vocês entraram na mata, como é que foi esse início? Qual foi o planejamento que vocês traçaram? Então, eu estava trabalhando, né, normalmente na segunda-feira, por volta das 3 horas da tarde, e o coordenador do GRM, o Sérgio, me ligou, informando que havia uma pessoa perdida na Serra Dona Francisca. Que ele já havia feito contato com o Corpo de Bombeiros, e que o Corpo de Bombeiros havia autorizado ao GRM auxiliar. Dentro de 30 minutos eu passei em casa, peguei a mochila que já fica pronta, a mochila que nós temos, uma mochila de resgate, e juntamos mais 3 membros do GRM e partimos em direção para coletar mais informações. Certo. Tá? Chegando no local, conversamos com o comando do bombeiro, que estava no local, era o Tenente Ananias no momento. Pegamos as informações que eles tinham, que tinham sido as informações da esposa do Joel e a informação da ligação que o Joel tinha feito às 4 horas da tarde do celular. Isso da segunda? Na segunda-feira, e ele já estava perdido desde domingo. Tá. As informações que nós tínhamos, que os bombeiros nos passaram, era que o Joel havia
tentado fazer um bate-volta no pelado, e ao retornar do pelado, quando deu aquela chuva de domingo à tarde, ele se desorientou e havia se perdido ao retornar. E havia levado mantimento apenas por um bate-volta. E a informação da ligação que o Joel fez para o Corpo de Bombeiros informava que ele estava numa região um pouco elevada, que ele conseguia ver um paredão de rocha, escutava barulhos de cachoeira, que estava vendo uma montanha, mas ele não tinha certeza se era ou não o Jurapê, e ele não conseguia ver o pelado. Certo. Uma informação como essa confunde muito a gente, porque vários locais têm paredão, vários locais têm dezenas de cachoeiras, e diversos locais daquela região ele vai ter visão do Jurapê e de outras montanhas. Então essa informação, na verdade, ao invés de ajudar, ela confundiu mais ainda. Tanto que a gente se baseou na primeira informação que ele não havia chegado no pelado, que ele se perdeu na volta. Entendeu? E então a gente identificou que se ele se perdeu na volta, ele só poderia estar entre o pelado e o Castelo dos Bugres. Certo. E as buscas se concentraram nessa região, pelo fato de ter um paredão, que era o castelinho ali próximo, e haver várias cachoeiras nesse local, que ele poderia estar ouvindo esse barulho. Então as buscas se concentraram ali, segunda, terça e quarta-feira nessa região. E vocês estavam fazendo parte dessas buscas já? Sim, aí as nossas equipes do GRM foram revezando. Todo dia subia uma equipe nova, né? Até então eu não estava entrando na mata para não me desgastar, porque eu sabia que a região era muito grande. E se eu começo a me desgastar, depois falta gente no GRM para continuarem as buscas. Então todo dia nós trazíamos um grupo novo daqui de Joinville para entrar na mata e passava o dia todo fazendo busca. O Corpo de Bombeiro fazia o mesmo, levava 3, 4 equipes de diversas cidades, trouxeram cães de diversas cidades, mas as buscas não estavam surgindo efeito, porque as informações passadas não eram precisas, na verdade. Não eram precisas, e essas informações vinham de muitos lugares. Então, compilar tudo isso para traçar a estratégia era talvez o segredo para o sucesso dessa operação. E você você ficou segunda, terça e quarta sem entrar na mata. Na verdade, na segunda-feira eu entrei à noite na mata para fazer ponte via rádio, porque como o local era muito isolado, eu fiz a trilha do castelo somente para fazer comunicação via rádio, não para fazer buscas, para fazer comunicação das equipes que estavam dentro da mata, porque elas perdiam comunicação com a parte externa. Mas depois a nossa equipe montou uma repetidora lá fora, uma antena de rádio mais potente, e as equipes no meio da mata conseguiam comunicação e não precisou mais dessa ponte. Eu fiquei lá de segunda até quarta, coordenando o grupo nessas buscas, né? Depois que nós havíamos eliminado todas as possibilidades do Joel estar entre o pelado, o castelo e castelinho, porque foram percorridos quase 200 quilômetros de trilha, somando todas as equipes, uma equipe chegava a caminhar em média de 20 quilômetros por dia dentro da mata, eliminamos total possibilidade dele estar nessa região. Aí fomos buscar outras informações baseadas na triangulação do celular que a Claro havia passado, que segundo o Corpo de Bombeiro ela não era uma informação precisa, porque o juiz deu 2 horas para a Claro passar aquilo para eles. Então eles não estavam confiando naquilo. Mas baseado naquilo, a gente traçou um plano, uma nova estratégia de fazer busca e salvamento em uma região bem distante do local, que foi aonde a gente acabou encontrando o Joel, que foi para trás do Morro Pelado, né? Depois que a gente tem montado essa nova estratégia, aí a gente combinou com o Corpo de Bombeiro que eles iam procurar na região que os aposentados se perderam em 2010, que até então ninguém estava procurando, e o GRM ia buscar nessa área atrás do Castelo, do Pelado e Castelinho, que era uma região muito ampla, né? Então a gente bolou esse plano. Nesse momento eu fiz contato com o Márcio fez contato com o Gonçalves, que até então eles também não estavam ajudando, e nós entramos na mata, a nossa equipe, né, eu, Márcio e Gonçalves, entramos na quarta-feira às 21h40, com o objetivo de pernoitar no Pelado, no Mocó. Existe uma caverna, estilo de uma caverna lá embaixo. A gente pernoitou para fazer as buscas bem cedo, bem pela manhã, para a gente ter bastante tempo durante o dia para fazer busca. Senão você perde o tempo de deslocamento, cerca de 3 horas de trilha, você já são 3 horas a menos para buscar lá dentro, né? E vocês estavam de fora, estavam mais na coordenação, o Márcio ainda não estava tão envolvido, mas com certeza estava acompanhando também os desdobramentos através da imprensa e através dos amigos que faziam esse resgate. Vocês, pela experiência que tinham, vocês tinham a convicção de que iam encontrar o Joel e iam encontrá-lo vivo? Com certeza. A gente tinha total convicção que ele ainda estava vivo, porque o clima estava ajudando. A gente tinha informação que ele tinha levado comida, mesmo que fosse pouca, mas ele tinha levado. Tem água em abundância na região. O que poderia ter dado errado? Se o Joel se desesperasse e tentasse sair sozinho, cair numa pirambeira,
ou se machucar, quebrar uma perna, algum animal peçonhento ter pego ele, ou ele ter caído num penhasco e... As buscas iam encerrar no dia seguinte? Na verdade, o corpo de bombeiro não iria encerrar as buscas, eles iriam tirar a maioria dos efetivos. Iriam ficar lá fazendo buscas ainda, o nosso grupo também não iria abandonar as buscas, tanto que a nossa equipe entrou com equipamento para ficar de 3 a 4 dias, a gente não iria retornar no mesmo dia. Vocês entraram quarta-noite para ficar 3 a 4 dias dentro da mata? Exatamente. Como a área que a gente tinha que percorrer era muito grande, a gente entrou com equipamentos e mantimentos para ficar todos esses dias, né? E aí, Márcio, vocês entraram na mata e dormiram a primeira noite e logo de manhã foram em direção ao plano que vocês tinham traçado. Como é que foi esse primeiro contato? Quando é que vocês escutaram o Joel responder a um chamado pela primeira vez? Demorou muito para isso? Então, a gente começou, né, a gente dormiu lá no Morro Pelado, né, e traçamos uma estratégia de 6 horas da manhã, né, assim que o dia amanhecesse, a gente saísse, tinha uma linha mais ou menos traçada no GPS, né, vamos seguir essa linha. Eu conhecia a região, já tinha feito umas travessias ali na região, né, indo para outros lugares da serra usando esse local ali. E o que aconteceu? A gente saiu às 6 horas e traçamos o rumo, né, como a gente diz, e começamos aí. A gente a princípio tinha uma trilha assim mais ou menos marcada, depois ela foi se apagando. A gente chama um carreador onde passa os animais de grande porte, tipo anta, entre outros, e foi seguindo aquela nossa ideia, né? E fomos indo, descemos uns vales, começamos a subir uma encosta. Começamos a subir uma encosta meio forte, daí o Alan sempre ali, o Alan que era o responsável pelo GPS, né, pela nossa orientação, a gente olhava na carta e tal, a gente olhou na carta, a gente está aqui e tal, daqui a pouco, do nada, resolvemos apitar, né, que a gente usa apito, né, para mostrar nossa presença, e começamos a dar uns berros, né, lá no fundo escutamos um outro também. Mais um outro. Daí a gente ficou, parecia uma coruja, né, daí um olhou pro outro, o Rodrigo Gonçalves e o Alan olhou pro outro. Mas coruja? E daqui a pouco o Alan daí, mas tá em cima ou tá embaixo? Não, tô mais em cima. O coruja não fala tá em cima, né? Então, ele tá lá. Só que a gente tava quase no topo dessa encosta, tínhamos que descer essa encosta toda, ir pro vale de novo e subir uma encosta assim cheia de pedras, matos, então era uma encosta tecnicamente meio complicada. E começamos a subir, só que a gente ficou como a gente ficou subindo essa encosta, a gente não tinha mais contato com ele, a gente começou a berrar e não escutava, daí um olhava pro outro, mas será? Que era uma coruja falando? E ficamos nessa, mas fomos indo em direção, né, o terreno era meio tecnicamente difícil, a gente costumou, ainda falou, vamos fazer tudo certo para nada dar errado aqui, né, pessoal, vamos ficar, né, não adianta se afobar, né, gastar energia e à toa e chegar lá, não ou e a gente já está cansado, então fomos, daqui a pouco conseguimos contato, bem lá no fundo, tô aqui, e fomos indo em direção dele, vocês querem que eu desça? Daí pelo amor de Deus, não desce, fica aí. Ô Joel, esse foi o primeiro contato, esse apito que você ouviu, foi o primeiro contato que você teve com alguém desde que tinha se perdido? Sim, primeiro contato. E aí você berrou com a força máxima ali para não perder, porque o helicóptero já tinha passado ali por perto, não te viu? O máximo que o vento também estava empurrando para lá, para onde eles estavam vindo. Porque eu sabia que depois o vento ia virar de novo, aí ia ser pior. Certo. Porque eles não iam mais escutar e aí ia complicar. Ô Márcio, daí vocês perderam esse contato, ninguém mais respondia e não era coruja, aí vocês continuaram. Continuamos, né? E daí daqui a pouco a gente, vamos mais à direita, né, em direção à crista que a gente achava que ele estava, né, a crista da montanha, e fomos indo, daqui a pouco conseguimos contato novamente com ele, né? E daí ele perguntou se queria que descesse. Onde está, Joel? Só que é um terreno de mato muito fechado, muito bambu, muita vegetação fechada, foi complicado. E confunde, né, até essa informação, a voz chegando, vocês não ouviam ele porque ele estava entre montanhas. Que separavam, estava atrás. Isso, ele formava um eco, né? Formava uma espécie de uma bacia. Então o que acontece? O eco era, uma hora parecia que vinha da frente, outra hora parecia que vinha de trás. Caramba. E um olhava, chegou um momento que um olhou pro outro assim, pensou, será que ele não tá para lá? E a gente estava no topo daquela montanha e escutou, mas fomos indo, né? E daí depois escutamos ele, mas ainda demorou um pouquinho. De repente olhamos, lá estava o seu Joel.
Lá estava o seu Joel sentadinho, estava em pé, estava como? Sentado, tava sentado assim e olhou a gente assim do tipo, tô salvo. Pessoal. Joel, é uma cena que você vai levar pro resto da vida, com certeza, a hora que você viu essa turma chegando, né? Com certeza, nunca tinha acontecido isso na minha vida, nunca mesmo. E você estava com muita fome, com muita sede? O que você quis fazer primeiro? Eu tava já meio fraco, bem fraco. Aí eles vieram com alimentos, daí eu comi lá e tal, tomei, e aí já Foi recuperando. foi recuperando. Também os homens levaram alimento para 4 dias, né? Tu podia continuar ali mais um tempo, né? Não, eu queria ir embora, E não vai querer, né? Ô Alan, vocês encontraram o Joel. Qual que foi a primeira ação como coordenador daquele resgate? Bom, encontramos o homem. O que você fez primeiro? Bom, na verdade a gente fala que até então nós estávamos fazendo busca, né? O resgate ia começar naquele momento, né? Então, a partir do momento que você encontra a vítima, o que fazer? Primeira coisa, você tem que fazer uma avaliação criteriosa de qual o estado da vítima. Por exemplo, ele aparentava estar muito bem, fraco, né? Bastante fraco, estava bem pálido, mas tem que saber se ele tem algum problema mais grave. Por exemplo, se ele tem alergia a algum tipo de alimento, se ele tem alergia a algum tipo de medicamento, se ele toma algum tipo de medicamento e não está tomando, se ele pode ter comido alguma coisa naquele momento da natureza que possa vir a fazer mal a ele, entendeu? A saúde física dele no momento, você tem que verificar tudo isso. Após isso, você vai passar a tratar os problemas que você tem, entendeu? Se ele tiver, por exemplo, a gente percebeu que ele estava, embora ele tinha água, mas ele estava desidratado, tá? Porque o tempo todo só tomando água e comendo barrinha de cereal doce, ele estava perdendo os sais minerais do organismo. Então ele precisava comer alimentos que fossem salgados, mas de rápida absorção do organismo. Não podia chegar lá com a feijoada e querer dar para ele comer aqui. Ele com certeza ia passar mal, ia vomitar e aí a situação dele ia piorar. Então a gente levou alimentos que fossem de rápida absorção e tinha doce, salgado e líquidos isotônicos. Se não seria bom levar um foguete, quem vai fazer uma trilha dessa, para ajudar a sinalizar caso a pessoa se perca. É comum isso? É um bom artifício? O foguete seria bom, mas se fosse um sinalizador, né? Porque se for só um foguete, ele vai soltar uma vez e acaba confundindo as equipes de busca. A não ser que ele solte no exato momento que a aeronave está passando ou que a equipe de busca está próximo dele. Certo. Ele pergunta também se essa trilha é folclórica, porque tem uma cruz que indica o caminho. E o que tem em cima do Morro Pelado? Uma grande vista, algo especial? Não, cruz não tem. Tem uma marcação de trilha lá que a gente vai agora reorganizar com a Associação Jovinense de Montanhismo, demarcar a trilha para não ocorrer mais casos desse, né? E a visão que tem ali é a visão do Joinville, a visão do Morro Jurapé, né, que é a montanha mais perto aqui da montanha, não é a maior montanha de Joinville, é a montanha mais perto do centro urbano de Joinville, mais alta, né? 1.149 metros. E tem a visão ali do litoral, é isso que tem. Dá para acampar lá em cima? Dá para fazer esse tipo de... Na verdade, o acampamento não é em cima é meio fechado, acampa nesse abrigo natural ali, que a gente chama lá de Mocó do Pelado, é um abrigo natural de pedra, uma pedra negativa, que não precisa nem barraca, é só jogar ali o saco de dormir, o isolante térmico e desfrutar da noite ali. Para ajudar mais ainda essas pessoas que estão nos ouvindo, eu gostaria que você reforçasse algumas dicas, né, para essa prática consciente, para que as pessoas realmente procurem o montanhismo como uma alternativa saudável, um esporte interessante, mas quais caminhos, que passos essas pessoas têm que seguir para não acontecer nada negativo? Bom, a primeira coisa, a pessoa que tem desejo de praticar montanhismo e ela não tem conhecimento, não tem experiência, ela deve procurar alguma associação de montanhismo ou algum curso de iniciação ao montanhismo. Após fazer isso, ela deve procurar se equipar e praticar o montanhismo com pessoas que já conheçam as trilhas, não encarar de imediato as trilhas sozinho, tá? Equipamentos que eu considero adequados, tá? Roupas adequadas como anorakes, roupas para chuva, lanternas, no mínimo 2 lanternas, tá? Carta topográfica da região que você vai, bússola e GPS, mas tem que saber utilizar, não basta estar com o material lá e não saber ligar o GPS, não saber passar as coordenadas, isso ajuda bastante, né? E principalmente, jamais praticar sozinho, tá? A pessoa que vai sozinha, ela assume o risco de morrer, tá? Por mais experiente que ela seja, pode acontecer algo errado e ninguém vai estar lá para ajudar ela. Onde que as pessoas podem encontrar, Márcio, informações, pode entrar em contato com vocês? Tem um site, tem um Facebook, tem um telefone que as pessoas possam contactá-los? A JM, né, tem o site www.ajm.org.br, né?
As reuniões são todas as quintas-feiras na sede do CRAJ, né, o Clube de Radioamadores de Joinville, aqui na rua Saguaçu 365, na subida para o Mirante à esquerda, antes do Zoobotânico à esquerda ali, aquele prédio de Joaninho à vista, todas as quintas-feiras. Hoje é a última reunião do ano, só voltamos daí em fevereiro. Joel, obrigado pela sua presença, juízo nessas práticas de montanhismo por aí. Eu tenho certeza que você vai subir mais vezes e vai chegar ao cume, vai chegar ao seu objetivo. Inclusive, Alan, você me dizia que vamos fazer um ataque ao morro agora com o Joel para levar ele lá de uma maneira segura? É, isso mesmo. Parece que dia 22 agora a família do Joel vai oferecer um churrasco pro grupo, né? E o Joel falou que ele quer dar um pulinho no pelado antes do churrasco. Aí eu falei que quando ele for pro pelado, para ele chamar, que a gente vai levar ele. Faz questão de levar ele no cume, já que é a terceira vez que ele passa lá e ele não consegue fazer cume. Inclusive ele queria fazer cume na hora do resgate, né? Que a gente tava querendo tirar ele de lá, ele queria ir pro cume ainda. Aí se alimentou e queria que vocês levassem. É brincadeira, né? Alan, obrigado pela sua presença, parabéns por esse trabalho, parabéns para todos que trabalharam nessa operação, pro pessoal do Corpo de Bombeiros, pro pessoal da Associação Joinvilense de Montanhismo, pros voluntários que estavam lá, para o pessoal do Grupo de Resgate em Montanha. Importante esse grupo existir em Joinville, porque é um grupo que hoje ainda talvez faltem equipamentos, falta estrutura para esse grupo poder oferecer ainda mais para a população. Mais ações como esta mostram que vocês são fundamentais, né? E ações como essa trazem um retorno também de equipamentos, né? Para que vocês desenvolvam um monitoramento maior de todos esses morros que a gente tem aqui na região. Obrigado, Alan, e parabéns.